Olá, família abençoada! Povo amado de Deus, graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória. Vamos desfrutar de mais um tema impactante do Evangelho da graça de Cristo, tá bom? Esse será o nosso tema, o nosso acesso ao Pai por meio de Cristo. Bom, eu não sei quem está aí conectado, eu já digo o seguinte: se tem alguma criança aí que está tomando leitinho, então é melhor se preparar, porque hoje o alimento é sólido, tá bom? Queridos, vocês estão conseguindo comentar aí na live? Eu conectei agora, não sei se está aberto aí aos comentários. Se possível, me dê um retorno aqui só para eu saber, tá bom? Mas enfim, louva a Deus pela vida dos amados, obrigado a vocês que já estão aí. Já pedindo, se não for muito abuso, deixa teu like aí, tá bom? Compartilha aí entre amigos esta mensagem, porque eu tenho certeza que irá impactar as vidas que irão ouvir esta palavra. Palavra esta, palavra do Pai, que é digna de toda aceitação, tá? Se eu transpirar um pouco aqui, ignore, que, enfim, né, que tem rinite alérgica é terrível. De vez em quando ataca e aí eu não posso tomar muito ar, então fechei tudo aqui, até para evitar algum tipo de irritação, tá bom? E eu vou, na medida do possível, me esforçar para concluir esta live. O nosso acesso, pelo visto, parece que não estão conseguindo comentar, não é isso? Mas enfim, abençoados, já iniciamos. De qualquer forma, vocês deixam aí os comentários aí depois do vídeo, tá bom? Se essa mensagem te edificou, se essa mensagem te trouxe acrescentou algo a mais no seu entendimento, na sua vida, e aí você deixa aí o comentário para que outras pessoas também possam visualizar e receber como um testemunho do efeito desta graça de Deus. Queridos, o nosso acesso ao Pai, ele só é possível por meio da obra de Cristo. Presta atenção. O nosso acesso hoje ao Pai só é possível por meio da obra de Cristo. Porém, todavia, entretanto, nós não estamos mais vivendo o ministério de Cristo. Como assim, irmão Elson? Nós já temos falado em outras mensagens, mas vamos melhorar aqui o entendimento. A manifestação de Filho, ela já passou. Se eu disser para vocês que Jesus não existe mais, eu não estou falando isso algo solto, algo sem fundamento. Nós temos fundamento para dizer que Jesus, né, ele não existe mais, porque Jesus foi a manifestação do Filho de Deus. Então Jesus não está mais em carne. Para ele existir, ele teria que estar ainda em carne, ou seja, na manifestação de Filho. E ele não está mais na manifestação de Filho. Essa manifestação de Filho, ela já passou. Então Jesus histórico, Jesus segundo a carne, ele não existe. Já acabou. Por quê? O que existe hoje é o Espírito do Eterno, que é o Deus que é sobre tudo e sobre todos. Irmão Elson, mas Jesus não era Deus? Sim, ele era Deus e estava ali na manifestação de Filho. Mas, visto que a manifestação de Filho já passou, e ele pegou o reino e entregou ao Pai,
para que Deus fosse tudo em todos, então nós não estamos na manifestação de Filho, porque a manifestação de Filho, ela veio especificamente para os judeus. Nós que não temos nenhum tipo de ligação sanguínea, né, com os judeus, nós já nascemos debaixo da graça estabelecida, ou seja, na manifestação do Espírito, no ministério do Espírito. E no ministério do Espírito, disse Paulo na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, versículo 17, Paulo disse: o Senhor é o Espírito. Então, esse Espírito, ele habita em nós. O nosso acesso ao Pai foi por meio de Cristo, ou seja, pelos feitos de Cristo. Primeiro acesso para com os judeus. Os judeus estavam separados, destituídos da glória de Deus. Deus se manifestou, se humanizou, se materializou, se encarnou, não é reencarnou, não é doutrina espírita, se encarnou em Cristo, ou seja, no Filho, e reconciliou consigo mesmo o seu povo. Por isso que Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Aí Paulo disse, e nos deu a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o pecado do povo. E colocou neles a palavra da reconciliação. Então Deus agora está em Cristo ou Deus agora está em nós? Deus agora está em nós pelo seu Espírito. Deus esteve em Cristo, no Filho, na manifestação do Jesus histórico. Mas aquela manifestação, ela teve digamos assim, um prazo de validade. No ano 70, quando se manifestou a ira de Deus sobre o judeu, ou seja, o juízo de Deus sobre o seu povo, quando Jesus voltou nas nuvens, o Filho do Homem veio sobre as nuvens, ele julgou todas as coisas e ele pegou o reino que estava sujeito a si e entregou ao Pai. E cumpriu-se aquela palavra de Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, que diz assim, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de homem, e achado ali na forma de homem, na forma de servo, foi para a morte, morte de cruz. Então, ali, o próprio Deus se manifestou em carne. Como diz em João, livro histórico de João, no capítulo 1, lá no versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, ou seja, Deus se manifestou na pessoa de Jesus. Quando nós pregamos hoje, anunciamos a palavra e citamos Jesus ou Yeshua e tocamos nos assuntos concernentes a Jesus, aos seus feitos, ao efeito da sua obra, é porque nós temos um livro histórico na mão que nós precisamos passar as informações concretas para o povo de Deus. Mas isso não significa, porque o irmão Elcio está lendo aqui, olha, Jesus é o nosso pastor, porque Jesus era o pastor para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje nós não somos pastoreados pelo Filho de Deus, nós não somos pastoreados por Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, o cabeça da igreja primitiva. Só quem é o cabeça da igreja hoje? É Jesus, Filho de Deus? Não. Nós entendemos que o cabeça e o dono de todas as coisas é o próprio Deus, o próprio Criador. Né? Ô irmão Elcio, mas aí você traz um pouco de confusão para minha mente, mas Jesus não era Deus? Sim, era Deus na manifestação de filho, mas ele não está mais como filho. Quem está me entendendo? Que pena que parece que os comentários não abriu aí, mas deixa, por favor, depois da live, deixa lá nos comentários, porque eu quero analisar o entendimento de vocês para qualquer coisa a gente trazer um esclarecimento melhor dentro das dúvidas de vocês, tá bom? Então, não se esqueçam, depois da live aí, deixa o comentário, eu vou analisar com carinho, eu vou deixar coraçãozinho para vocês,
e vou, na medida do possível, crescer também com os comentários de vocês e passar alguma informação a mais, caso eu não consiga passar, transmitir nessa mensagem aqui. Então a manifestação do Filho de Deus acabou, gente. Nós não estamos mais em Jesus. Nós estamos agora no próprio Deus, no Criador, no Eterno. Todas as vezes que nós mencionamos Jesus, o Cristo ressuscitado, nós estamos falando de uma obra que foi perfeita, de uma obra que foi concluída, consumada, completa, mas nós estamos também ao mesmo tempo transmitindo que nós nunca estivemos na manifestação de Jesus de Nazaré. Olha o que está escrito aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Olha o que Paulo disse. Nós acreditamos que foi Paulo, tá? A ponto de divergência aqui, mas enfim, vamos ver o conteúdo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então, o escritor aos Hebreus estava dizendo que Deus antigamente falava aos pais, né, aos patriarcas, por meio dos profetas de várias maneiras. Mas nos últimos dias, nos últimos tempos de Paulo, que era o fim dos tempos ali, ou fim dos séculos, né, daquela primeira era cristã, o escritor diz que ele estava falando, Deus estava falando agora, por intermédio do Filho. Quem? Jesus de Nazaré, a quem Deus constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então, quem estava falando para o povo judeu agora não eram mais os profetas, porque a lei, os profetas, vigoraram até João Batista, Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João Batista, duraram até João Batista. Então, Jesus de Nazaré, o Filho, se manifestou para trazer agora boas novas aos judeus. Então, Paulo disse, agora ele nos tem falado pelo Filho. Mas agora para Paulo, ou para o escritor aos Hebreus, não é o agora para nós. Porque nós estamos depois do juízo, da consumação, nós estamos depois da queda do templo, nós estamos depois de uma obra totalmente consumada. Então, nós estamos agora vivendo no pacto eterno do Espírito, onde Deus é tudo em todos. Então, Deus não está falando comigo e com você pelo Filho mais. O Filho falou aos Hebreus, nós aprendemos aquilo que o Filho falou aos Hebreus, entendemos aquilo que o Filho fez no tempo e no período da transição pactual, e nós estamos agora vivendo a plenitude da graça de Deus, onde o Filho já entregou o reino ao Pai, e o Pai, ele reina sobre tudo e sobre todos. E o Pai, que é Espírito e habita em nós, ele ministra em nossas vidas eternamente. Amém? Espero que você esteja compreendendo esta palavra, que é uma palavra digna de toda aceitação. Olha, Efésios capítulo 2, versículo 18, diz assim: porque por ele, por Cristo, por isso é o tema, esse é o motivo do tema, né? Porque por ele, por Cristo Jesus, ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, por ele, pela obra de Cristo Jesus, ambos temos acesso ao Pai. Ou seja, tanto judeu como grego ou gentil, agora passaram a ter, agora aqui que eu estou falando, agora no tempo que Paulo está falando, tá bom? Agora aqui quando o povo de Éfeso está recebendo estas informações, tá? Por meio da obra do Filho, eles agora não tinham acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então o acesso ao Pai pelo Espírito foi por causa de uma obra perfeita de Cristo. É por isso que muitas pessoas na graça querem anular o efeito da obra de Cristo. Nós não podemos anular o efeito da obra de Cristo. Embora Jesus de Nazaré tenha morrido especificamente para os judeus, mas houve um efeito que nos atingiu beneficamente. Houve um efeito que nos colocou dentro deste nível de glória, dentro deste padrão, dentro deste reino inabalável de justiça. Se não fosse a obra de Cristo, se não fossem os feitos de Cristo, se não fosse a consumação daquilo que Cristo realizou, nós não tínhamos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém?
Entendidos? Glória a Deus, louvado seja o Criador para todo o sempre. Então, porque por ele ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Querido, agora segura aqui. O nosso acesso ao Pai não é por uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma instituição religiosa, X ou Y. O teu acesso ao Pai não é por causa de um pastor que fez um apelo para você aceitar Jesus. Isso é inconcebível, abençoado. Fazer apelo como se Jesus, né, ou Deus fosse uma mercadoria barata que você vai decidir levar para casa ou não. O teu acesso ao Pai não é porque você levantou a mão na igreja evangélica. E o pior é que, para nossa vergonha, em graça está tendo isso, apelo. Não existe apelo, abençoado, muito menos em graça. Quem quer ir aceitar Jesus, quem quer aceitar graça, isso não existe. Aceitar Jesus, aceitar graça, aceitar Deus, isso não existe, abençoado. O nosso acesso ao Pai é pelo Espírito. O próprio Espírito construiu isso, constituiu isso em nós. A fé que é dom de Deus está no coração dos filhos de Deus, na mente do povo de Deus. Então não existe esse negócio de apelo para você aceitar Deus, aceitar Jesus, ou até mesmo aceitar graça, não existe ainda. Muito menos aceitar graça, porque isso é uma revelação que vem ao nosso coração, nosso entendimento, à nossa mente, mediante o mover do próprio Espírito que habita em nós. Então não existe outro meio de acesso ao Pai. Nós temos uma mensagem antiga aí no nosso canal em que eu falo que Jesus não é o nosso mediador. Vocês precisam, vocês que são novos no canal aqui, precisam conferir essa mensagem. Procura aí na playlist aí, procura aí. Jesus não é o nosso mediador. Porque Paulo, falando na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 5, ou se não me engano, no capítulo 2, no versículo 5, na primeira carta a Timóteo, Paulo disse, há um só mediador entre Deus e os homens. Aí Paulo especifica, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus Cristo como filho, ele foi o único mediador entre Deus e os homens, porque ele mediou as alianças. Tirou o primeiro para estabelecer o segundo. Tirou a primeira aliança para estabelecer a segunda. Então, abençoados, ele se manifestou como o único mediador, mas ele não está mediando mais. Se você diz que Jesus ainda é o mediador, você ainda está dizendo que está separado de Deus. Se você diz que Jesus é o teu mediador, você ainda está dizendo, entre linhas, que a lei ainda está de pé. Porque Jesus foi o único mediador entre Deus e os homens, justamente para cumprir a lei e estabelecer a graça. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você acredita, se você ainda faz essa confissão que Jesus é mediador, então a lei ainda não foi abolida, ainda continua de pé. E se a lei continua de pé, estão todos debaixo de pecado, porque o pecado era justamente a transgressão da lei. Por isso que Jesus cumpriu a lei, foi crucificado no lugar do seu povo, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então ele foi o mediador entre Deus e os homens. Ele já mediou, ponto. Agora, Paulo disse que ele era o único mediador, não haveria outro. Não há outro, de hipótese alguma. Ele foi o único mediador, ele mediou as alianças e acabou. Ele não está mais no ofício de mediador. Bem como nós temos também neste canal, mensagem onde nós dizemos que Jesus também não está mais atuando como sumo sacerdote. Porque ele foi o sumo sacerdote para os judeus, visto que os judeus vinham de uma aliança sacerdotal, onde os sacerdotes ofereciam sacrifício a Deus em prol do povo. Isso era a cultura do judaísmo. Nós que eu falo, aquele povo que viveu naquela época que não eram judeus, seja os gregos, os gentios da época, porque hoje não existe mais diante de Deus gentio e judeu, todos somos um diante de Deus, formamos o Israel de Deus, o Israel espiritual. Então, Jesus ele foi o sumo sacerdote para o povo judeu e ele apresentou um perfeito sacrifício. Hebreus 10:10 diz que com um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ou seja, qual foi o único sacrifício? O próprio sumo sacerdote, que foi Jesus de Nazaré, apresentou o seu próprio sacrifício, que foi a si mesmo se entregando no Calvário. Amém? Por favor, como eu falei, comentem aí depois, porque eu quero analisar os comentários. Se você tiver algum ponto de dúvida, deixe lá, que eu vou tentar
melhorar depois o entendimento, tá bom, queridos? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, o irmão não é de ferro. Me perdoe, amado, queria ver os comentários aqui ao vivo, mas não está dando, não sei o que houve aqui no meu aparelho. Então, abençoados, ele não está mais mediando, porque ele já mediou de uma vez por toda. Ele não está mais se sacrificando como cordeiro, ele não é mais o cordeiro. Hoje, o sistema religioso tradicional, principalmente o evangelho, ele diz assim, canta até música, né? Cordeiro de Deus, amado Senhor. Quer dizer, Cordeiro de Deus já passou a manifestação do cordeiro, ele se manifestou como cordeiro, se ofereceu a si mesmo em perfeito sacrifício e cheiro suave a Deus e acabou. Ele já mediou, ele já ofereceu como sumo sacerdote o perfeito sacrifício. Não está mais no ofício sacerdotal. Ô irmão, mas eu li na carta aos Hebreus que ele permanece sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Ele permanece sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque porque ele vive eternamente. Não haverá outro para substituí-lo. Então, no sacerdócio levítico, eles estavam impedidos de continuar por causa da morte. Como Jesus, o Espírito que habitava em Jesus de Nazaré era o próprio Deus e é eterno, ele não morre. Então, o escritor aos Hebreus passa essa mensagem que ele permanece sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não pode morrer. Ele é imortal. Ele ressuscitou. Amém, abençoado? Agora, aquela carne de Jesus de Nazaré existe ainda? Não, aquela carne é pó. Aquela carne acabou. Tem gente que pensa que aquela carne de Jesus de Nazaré, ela depois da ressurreição, ela está em algum lugar ou está lá no céu. Não, abençoado. Aquela carne que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia foi para dar testemunho ali do poder de Deus. Quando ele foi assunto aos céus, que se ocultou entre as nuvens, acabou aquela manifestação, se dissolveu. Misteriosamente acabou. Ninguém viu mais aquele corpo e ninguém verá, porque não é um corpo carnal, humano, palpável, tocável, sentido, que a pessoa toca como Tomé tocou, que vai estar no céu. Não. Deus é espírito. Tá bom, abençoados? Quem está entendendo? É claro que vocês não vão poder falar agora. Enfim, então ele não está mais nessas manifestações. Agora a manifestação é o espírito. E nós temos acesso ao Pai pelo espírito. Tá bom? Toda vez que você vê alguém achando que você vai ter acesso a Deus por causa dele, isso é cilada, irmão. Não é o pastor que te conduz a Deus. Não é a religião, a igreja evangélica, a igreja isso, que faz com que você tenha contato com Deus. Não. Agora, se alguém ministra o evangelho vai revelar, vai mostrar que nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém? Tem mais alguma coisa aí, irmão Elcio? Tem, irmão. Tem evangelho, tem graça, tem palavra, tem poder de Deus, não é isso? Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 10 diz assim. Efésios 1:10 diz assim: de tornar congregar ou convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, observe que por meio da obra de Cristo, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, convergiram em Cristo, congregaram em Cristo. Ou seja, tudo voltou para Cristo, tudo congregou em Cristo. Então, assim, nós estamos unidos ao Pai pelo Espírito, pela obra perfeita de Cristo. Então, quando Cristo atraiu todas as atenções para si, ou seja, todas as coisas foram reconciliadas em Cristo, uma vez que nós cremos no feito da obra de Cristo, nós estamos perfeitos. Por isso que Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 10, e estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, por que aquele povo agora estava perfeito? Porque aquele povo estava em Cristo, e uma vez que todas as coisas, tanto as que estavam no céu como as que estavam no céu, tinham congregado em Cristo, tinham voltado para Cristo. Então todas as coisas estavam unidas a Cristo. Então Paulo disse, estás perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nós estamos perfeitos no Criador, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos.
Amém? Então é isso, meus irmãos. Não existe mais Jesus de Nazaré na manifestação de filho, tá? Já passou, tá? Ele é o próprio Espírito que hoje reina e governa sobre tudo e sobre todos. Não existe mais aquela manifestação. Não existe mais a manifestação de Cordeiro de Deus. Não existe mais a manifestação de sacerdote, sumo sacerdote. Ele não está mais no ofício sacerdotal. Não existe mais o ofício, né, de mediador, porque ele já fez isso de uma vez por todas. Tá bom? Eu quero ler um versículo curioso e bem interessante em João, capítulo 1, versículo 19. Olha lá, João, capítulo 1, versículo 19 ao 23. Olha o que diz João, livro histórico de João, capítulo 1, 19 a 23. Diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: Quem és tu? 20. E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo, ou Cristo, ungido de Deus, né? O Messias. Perguntaram-lhe então: És Elias? Disse: Não. Perguntaram então: És profeta? Ele também respondeu: Não. 22. Disseram-lhe: Pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram a ti? Dizes de ti mesmo: Quem és tu? 23. Disse João: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai e preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sempre é pergunta de religioso, né, irmão? Sempre é pergunta de religiosos, né? Quem és tu? Quem mandou perguntar? Os sacerdotes e os levitas. Quem és tu? Se tu não é profeta, se tu não é Elias, quem é você? Aí João disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho. Eu vim para preparar o caminho. Agora, o que eu quero tocar aqui, que é interessante, é o seguinte. João, ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio, né, arar a terra. Ele veio apresentar Jesus aos judeus. Aqui mesmo no capítulo 1 de João, no versículo 31 ao 33, tem uma revelação impactante. É uma das revelações mais profundas que eu achei acerca do batismo nas águas, que é totalmente desnecessário, porque esse versículo explica a importância do batismo nas águas de João para aquele tempo e para aquele povo e não tem nada a ver com nossos dias. João, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Diz assim, João dando testemunho: E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, para que ele fosse manifestado a Israel, vi eu por isso batizando com água. 32. E João testificou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como forma de pomba e repousar sobre ele. 33. E eu não conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que desceu o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O versículo 31 diz: Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por esse motivo eu vim batizando com água. Então, o batismo de João nas águas era uma mensagem profética. João estava preparando o caminho. E o que é preparar o caminho, irmão Elcio? É apresentar alguém. Vamos supor, eu fui convidado para ir em tal lugar, mas as pessoas lá não têm informação a meu respeito. Aí vai alguém que me conhece, né? E vai comentar a meu respeito. Não, eu conheço aquele rapaz, eu conheço, ele é assim, ele é assado. Então, aquela pessoa, em uma figura de linguagem aqui, ela está preparando um ambiente, preparando um caminho para quando eu chegar naquele lugar. As pessoas daquele lugar não me conheciam, mas alguém já passou um telefonema, já passou um WhatsApp, já disse algo positivo a meu respeito. Então, o que foi que João estava fazendo? Preparando este caminho para Jesus. Ele foi enviado por Deus para batizar nas águas, e o batismo nas águas era uma forma de apresentar Jesus, ou Yeshua, ao povo judeu. Esse era o propósito do batismo de João nas águas, que, diga-se de passagem, era um batismo transitório, ou seja, que iria passar, iria acabar. Quando Jesus vai ser batizado por João, João diz assim: Mas eu preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus disse: Por agora, olha a indicativa de um tempo, por agora é necessário para que se cumpra toda a justiça. Por isso que Jesus foi batizado, porque havia uma justiça na lei que tinha que se cumprir.
o cordeiro, o animal imolado, o animal que seria imolado, tinha que ser lavado até as entranhas. Então Jesus, tipificando o cordeiro de Deus, o animal puro que seria sacrificado pelo seu povo, teria que ser lavado por um representante sacerdotal. Como no tempo de Jesus, Jesus já estava no cumprimento da lei e o último profeta era João Batista, João Batista estava representando a lei, né? Então ele estava ali no ofício sacerdotal como uma última mensagem antes de Jesus de Nazaré. E aí ele batiza Jesus. Era um batismo transitório. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, o próprio Jesus disse: João batizou vocês com água, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então era um batismo transitório, e é por isso que não faz sentido algum as pessoas mergulharem nas águas para dizer que o pecado ficou na água, porque é para se arrepender, BBB, bababá, porque está fora do contexto. É uma mensagem que está totalmente separada do seu sentido real, né? Do seu contexto original dentro da sua revelação, sua hermenêutica, né? Amém, abençoados? Tem mais aqui? Temos sim. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, Paulo disse assim também. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 13. Olhe lá. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um só Espírito, do mesmo Espírito. Então, a família de Deus, a família espiritual, todos participam do mesmo Espírito. Todos estão ligados ao Pai. Nós não participamos mais da manifestação de Jesus de Nazaré, do Cordeiro de Deus, do mediador, do sumo sacerdote. Não, nós estamos agora participando de um só Espírito. O Senhor é o Espírito, onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Nós somos espirituais, abençoados. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com Ele. Nós somos um Espírito só com o Criador. Ele é tudo em todos. E vamos encerrando. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Paulo está falando ali da ressurreição dos mortos, da glorificação dos corpos. No versículo 28 ele diz assim: E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando todas as coisas lhes estiver sujeita, o mesmo Filho, olha a manifestação do Filho, se sujeitará ao Pai, ou seja, entregará o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então, abençoados, na vinda do Filho do Homem, ele se manifestou para os judeus e depois ele entregou o reino que estava sobre o Filho. Detalhe, não é dois reinos, tá? É um único reino, mas acabou ali uma manifestação. Ele entrega o reino ao Pai para que o Criador de fato agora seja tudo em todos. Eu encerro em Efésios capítulo 2, capítulo 4, versículo, é isso mesmo? Efésios, olha lá. Capítulo 2, Efésios capítulo 4, melhor dizendo, capítulo 4, Efésios 4, quatro, 6. Olha lá, Efésios 4, 6, que diz assim: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio de todos. Um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio de todos. Então, nós estamos vivendo o ministério eterno do Espírito, onde Deus é Pai de todos e sobre todos e em todos. Então, nós entendemos hoje que as informações bíblicas, suei, né, irmão? Que as informações bíblicas que nós temos para nos confirmar essas verdades, mas que de fato nós não estamos vivendo a manifestação do Filho, pois agora nós estamos vivendo na manifestação do Pai, que é Espírito, que é Pai de todos e que se manifesta em todos, tá bom? Deixo aqui essa reflexão para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho nas opções todas, tá bom? Graça e paz, até o nosso próximo encontro. Amanhã eu vou deixar uma mensagem aqui impactante.
Não percam, a partir das 19 horas, uma mensagem impactante que vai estar rolando aqui no canal, tá bom? Graça e paz, beijo no coração e até o próximo encontro.